tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é uma videoaula sobre o exercício a fundo. A gente agora está fazendo vários exercícios em casa, né? E geralmente surgem algumas dúvidas referente ao modo de execução, tá? Essa é uma aula que a gente vai falar um pouco sobre como manter o distanciamento entre os pés, entre um pé na frente e o pé de trás. O exercício a fundo causa às vezes um pouco de dúvida se a gente deve movimentar o joelho para frente da ponta do pé, não deve. E eu vou tentar esclarecer isso para você, como que eu busco aqui a execução dos exercícios, e tomara que você consiga resolver essas dúvidas na sua cabeça. Mas caso fique alguma dúvida ainda, deixa aqui no comentário e a gente troca essa ideia para que você saia daqui sanado de dúvida, para que você faça na sua casa da maneira correta e evite qualquer problema que possa acontecer por executar o exercício de modo errado. Ok? Então a Mari vai me ajudar aqui, mas inicialmente eu quero que você perceba o seguinte. Numa posição de frente, você que está me vendo, numa posição de frente, quando eu vou trabalhar com um exercício a fundo, é um exercício que eu vou ter um pouco de desequilíbrio, porque tem uma perna na frente e uma perna atrás, tá? Então se a gente for ver nessa vista frontal que você está me vendo, quanto mais eu alinhar esse meu pé atrás, tá? Na mesma distância que eu estou aqui, nessa margem, quando eu fico simplesmente em pé, menos desequilíbrio eu vou ter. É como se eu pegasse um giz aqui, ó, fizesse uma marca, tá, da distância que estava no meu pé e fizesse um distanciamento para trás também e conseguisse permanecer na mesma distância lateral, porém agora já com um passinho para trás, para a gente ficar exatamente em cima da posição que a gente vai trabalhar. O afundo que eu vou falar hoje é aquele que não tem movimentação nem para frente nem para trás, né? Que existem outros nomes, né? O avanço ou o avanço reverso. A gente vai falar só do afundo, que é só o movimento de ir para baixo, na posição, né, de um pé anterior e um pé posterior. Numa vista lateral, aí eu vou usar a Mari aqui como referência. Uma vista lateral, então eu vou dar um passo para trás, e esse passo pode ser grande, tá? Ele não precisa ser um passinho muito curto, mas ele é um passo que tem que ser condizente com o tamanho das suas pernas, né? Por quê? Vamos lá. Se a Mari fosse fazer uma saída assim, bem correta, sem se preocupar com a distância ideal, eu ia falar para ela assim: Mari, joelho no chão, vai pro chão, vai pro chão, vai pro chão. Isso, aqui. Aí quando eu vou com o joelho para o chão, tá? Pode se manter bem alinhadinha. Quando eu vou com o joelho para o chão, eu consigo ter duas referências aqui, que é, eu tenho 90 graus do pé da frente, né, com a minha coxa, então eu tenho esse ângulo formando 90 graus aqui, ó, e aqui a base correta, eu dou um alerta que é, o joelho está exatamente em cima da base do tornozelo. Então, quando você for fazer os movimentos, essa é a posição mais ótima, uma posição mais eficiente para produzir força, tá? Agora, quando a gente vai para a linha dos pés de trás, é importante que você tente manter os dedinhos, né? Aqui não dá para ver o dedo da Mari porque ela está de tênis, tá? Mas na posição do pé de trás, eu também tenho basicamente aqui os 90 graus de joelho, e eu também tenho essa distância aqui, ó, como se fosse a mesma margem dessa distância do pé da frente. Então, numa vista lateral, eu estou bem alinhadinho, tá? Meu joelho está basicamente embaixo dos meus quadris, e aqui eu consigo ter uma posição ótima, tá? Então, se você quiser assim, ó, ter a certeza do movimento, pode sair do chão para ter uma base melhor, tá? Mas a saída do solo é sempre muito pesada, né? Então vai ser mais difícil sair do chão. Mas é só para você ter uma noção de distância. Essa posição é bem bacana, é bem recomendada, tá? Assim você sabe qual é o distanciamento que você vai ter de modo correto. Lembrando que quando você der um passo para trás, eu quero que você tente manter a margem da mesma distância que você tem quando você está apenas de pé, tá? Então ela deu a mesma margem de distância e um passo para trás, tá? Mesma margem de distância aqui formando esse quadrado. Para que a gente consiga executar de modo correto, eu peço sempre que você mantenha uma semiflexão de joelho para que ele não saia da base do tornozelo. E assim você consegue trabalhar os afundos com mais exatidão. Mari, desce devagar lá para o pessoal acompanhar o movimento. Isso. Então, você tem uma leve flexão de tronco, pode fazer alguns movimentos devagar. Você tem uma leve flexão de tronco e é natural que isso aconteça pela compensação do teu tronco, né, pela carga que você quer impor. Vamos tentar fazer um pé oposto para mostrar uma coisa pessoal, troca os pés. Vamos lá. Ó, esse exercício aqui, você consegue dar várias ênfases nele, tá? Quando você quer trabalhar um pouco mais a parte de glúteo, eu quero que você sempre faça essa saída com a movimentação, sai, de quadril, tá? Se o joelho conseguir permanecer em cima do meu tornozelo, você já está acertando aí 80% do exercício.
pode fazer mais devagar para não cansar demais, tá? A segunda parte é o seguinte, parou. O pé que você tem que fazer força é o pé da frente. Então o que eu quero que você observe? A força desse exercício está nessa coxa aqui. Ela não pode estar lá. Ah, mas eu sinto a coxa da frente. É porque é muito provável que você está sentindo o alongamento dessa coxa quando você está lá embaixo. Desce um pouquinho, segura, tenta segurar. Algumas pessoas têm um pouco de encurtamento de quadríceps e quando está nessa posição, para descer um pouco mais, sente essa perna aqui alongar. Sobe e descansa um pouquinho assim. Então é por conta do alongamento. Ah, então fica muito difícil. O que você pode fazer? Recolher um pouquinho para de trás. Não vai ficar tão puxado a coxa lá de trás. Você tem que permanecer com o peso do seu corpo sobre a base dessa perna aqui. Ou seja, todo o seu peso tem que estar conscientemente distribuído nessa perna. Então, normalmente, você já vai ter uma movimentação do seu tronco para frente. O que eu quero que você perceba? Que quando você está nessa posição, se você estiver com uns 50-50, que é sentir a perna 50% e a perna 50%, quando você descer, a perna de trás vai fazer muita força. Então, eu quero que você permaneça com a maior parte da força do peso corporal na perna da frente e aí sim comece a fazer o exercício resistindo à carga corporal na perna da frente. Ao mesmo tempo que quando você retorna para cima, a força do pé é de pisar no solo com força para executar a volta da sobrecarga do seu próprio peso corporal. Esse é o ideal, tá? Sempre mantendo o bumbum empinadinho, né? Para que você não perca o alinhamento da sua coluna do exercício, que é muito, muito importante. E você percebe que, naturalmente, a posição da Mari já tem uma leve inclinação para frente, tá? Isso daqui tem que ser natural, gente. Não precisa trabalhar assim. Eu quero que você perceba que o peso corporal de você está sendo feito na perna da frente. Com isso, pode parar um pouquinho. Com isso, pode ficar ali um pouco do lado. Com isso, você consegue perceber que a força corporal vai ser empregada nessa perna. A perna de trabalho tem que ser a perna da frente. O afundo tem muito dessa confusão, né? A gente pode trabalhar com o peso corporal com mais ênfase e sentir bastante a musculatura, desde que você consiga perceber para onde está o peso do seu corpo, tá? Então o meu conselho, se você não conseguir entender muito bem como é que funciona isso, faça com o pé descalço. O pé descalço vai te dar mais sensibilidade de saber se o meu peso está na perna da frente ou está na perna de trás. Se o meu peso está na perna da frente ou perna de trás. Se ele estiver na perna da frente, a perna de trás só serve para equilibrar. E aí eu consigo fazer um exercício com muita carga corporal sobre uma perna. Com certeza esse exercício já vai ficar muito mais intenso do que você vem fazendo aí naturalmente, tá? Por não conhecer alguns ajustes. Esse vídeo é para deixar um pouco mais claro para você como que você consegue ter mais eficiência, né, no exercício utilizando a mesma posição, né? Só mudando o mindset, mudando o que está aqui, ó, na sua cabeça sobre o entendimento da execução. Recapitulando geral, distância para que você não desequilibre, a mesma distância que você fica naturalmente em pé, então arrasta a sua perna para trás, tá? Ao ponto que você consiga se equilibrar. Nessa posição é pouquíssimo provável que você perca o equilíbrio, então já ganhamos aqui 50%. Segunda dica é peso corporal na perna da frente, e aí já acertamos mais 80%. E depois o trabalho de manutenção da resistência do meu peso corporal na perna da frente. Aí 100%, aí é um beijo, abraço, só alegria, popô grande e perna firme. E espero que você tenha compreendido, né? Foi uma pincelada de como você consegue deixar mais firme a sua perna, melhorar a execução e ficar consciente do que o seu exercício está sendo feito de modo seguro, ok? Te aguardo no próximo vídeo. Não perde não, dá o like aí para nós, para fortalecer e deixa um comentário se foi de bom agrado, se você conseguiu entender de forma clara a nossa execução aqui, ok? Beijão para você, abraço, até o próximo.